Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso InvestMob Podcast, que mais uma vez a gente está trazendo convidados de peso. Hoje eu tenho aqui o Ayrton Oliveira, economista, meu amigo Gisele Lacerda, que é engenheiro. E antes de começar a passar para o nosso convidado, vou deixar um recado aqui do nosso patrocinador, que é a Bloco Construções e o Nakoma Nairi, que estão nos ajudando nesse projeto. Então, antes de mais nada, vou passar aqui a palavra para o nosso convidado, que é especialista em direito imobiliário. Daniel Braga, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Beto. Meu amigo, brigadão. Meu amigo, obrigado a vocês. Cara, eu acho que hoje vai ser uma das melhores conversas que a gente vai ter aqui. Com o Daniel, que vai falar tudo sobre SCP, SPE... E essa sopa de letrinha aí para poder desmistificar, né? O que a gente for falar do mercado imobiliário, ele vai tentar desmistificar aqui para a gente. Então, antes de mais nada, eu queria que você, Daniel, você próprio aí se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória para o pessoal conhecer um pouco mais aí. Tá bom. Meus amigos, obrigado pelo convite, tá? Estar aqui com vocês é um prazer grande, para mim uma honra. Eu gosto de conversar, gosto de trocar conhecimento e essa oportunidade para mim é muito rica também. Então, meu amigo, eu sou advogado especialista em direito imobiliário. Eu atuo aqui em João Pessoa há 16 anos como advogado. Essa tendência para direito imobiliário, ela começou naturalmente. Eu era tributarista, mas fui para o imobiliário porque na minha família tem construtores. As conversas de domingo de cafezinho era construção, e aí comecei, gosto demais. E estou aqui com essa história já, graças a Deus, de 16 anos de advogado. Sempre quis advogar, desde criança, sempre foi uma coisa que tocou meu coração. Eu acho que eu vou até o final nessa profissão. Joia. Vamos lá então, Daniel. O nosso público, muitas vezes, só contextualizando, a gente já conversou um pouquinho isso aqui nos bastidores, mas o nosso foco principal é educar o mercado em relação a investimento seguro no mercado imobiliário. Então, a gente já discutiu aqui várias alternativas, já trouxe pessoas do mercado financeiro, já trouxe pessoas de consórcio, pessoas operadoras de hotel, e hoje a gente está aqui com você que é do mundo jurídico, das leis, e sempre que se fala em segurança, além da questão financeira, sempre vem esse aspecto aí do jurídico, e do contábil também é um dos pontos, mas a parte jurídica acho que é a que dá muita segurança ao processo, é uma coisa que traz, vamos dizer assim, um profissionalismo, a relação entre as partes, deixa de ser aquilo que a gente costuma brincar aí de fio de bigode, não, foi ali no papel de pão lá, o cara foi lá e tomou uma decisão e disse como é que faria a estruturação, e eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre qual o formato principal que tem se utilizado para trazer mais segurança nas operações imobiliárias. Aí tem aquela sopa de letrinha, SPE, SCP. Começa um pouquinho diferenciando essas duas formatos de estrutura jurídica e para que tem sido usado no mercado. Tá bom, realmente. Veja só, o direito, ele tem acompanhado a evolução do mercado. Antigamente, Gisele, há não muito tempo atrás, em muitas obras aqui em João Pessoa e no Brasil todo, as compras e vendas eram lastreadas com notas promissórias. Você ia lá, fazia o pagamento, resgatava a promissória, ficava ali aquele carnê, aquela coisa sem muito controle contábil, sem entrar numa conta bancária de forma organizada. Então, hoje, o tempo passou e nós precisamos realmente entender que uma construtora, ela pode fazer todos os seus empreendimentos no seu CNPJ. No entanto, o mais interessante e aconselhável é segregar o patrimônio de cada obra, para que as contabilidades fiquem separadas, os recebíveis, os débitos, os passivos, totalmente isolados da operação como um todo. Tem construtoras aqui em João Pessoa que já tem 40 anos de história, que tem por ter muita história, tem muitas questões que envolvem um CNPJ apenas, isso causa realmente uma grande panela com muita coisa, Então existe a figura hoje, comumente difundida, que é a SPE, Sociedade de Propósito Específico, que é destinada a incorporações imobiliárias, justamente para separar o joio do trigo, separar uma coisa da outra. Você pode ter realmente uma separação total e atuar como incorporadora do empreendimento. Então, uma SPE, ela não é obrigatória, mas ela é uma possibilidade que faz justamente esse papel, cumpre esse papel de separar uma coisa da outra. E uma sociedade de propósito específico, constituída para desenvolvimento de um projeto imobiliário, ela pode ter investidores. Ela pode ter uma carteira de investidores para justamente fomentar o destravamento, o término, a SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, é uma outra formatação jurídica totalmente permitida pelo Código Civil e pelas legislações tributárias.
onde há a figura do investidor, que é aquele cidadão qualificado também, que não quer tomar risco de incorporação, não quer fazer parte de qualquer tomada de decisão acerca do empreendimento, não quer ser o empregador dos empregados, não quer ter responsabilidade tributária, ele quer estar somente uma relação pura e simples de investimento. E não convém hoje, Werton, a gente falar na figura do contrato de mútuo, né? Não convém fazer outras estruturações se a sociedade em conta de participação cumpre esse papel de forma muito segura. Ela pode ter CNPJ, pode ter conta bancária. Então, o dinheiro entra, é distribuído o lucro na SPE e vem para a SCP e seus sócios no formato totalmente seguro e plausível. Então, é um formato também que no começo se assustava e se chamava de shadow banking, banco oculto, sócio oculto. Tem esse nome sócio oculto que foi mudado. Hoje eu não gosto desse nome sócio oculto, não usamos mais. Virou sócio participante. Sócio participante, sócio investidor, né? Uhum. Sócio oculto, shadow bank, lembra aí, remota coisas que são erradas e não é o que nós fazemos. Então, a SCP, extremamente difundida, segura, precisamos estar cada vez mais falando sobre isso, pensando em novos formatos, porque a SCP não é somente para empreendimentos imobiliários também. Eu sei que seu público aí é de ampla magnitude, então o pessoal também pode ter uma SCP, por exemplo, numa clínica médica. Eu quero investir no empreendimento médico, mas eu não tenho CRM, eu não vou estar lá dando a cara a tapa, mas eu quero uma operação de investimento aqui e abrir 10 clínicas. Uma SCP para esse tipo de investimento econômico. Então, são estruturas jurídicas hoje muito amadurecidas, onde você minora o risco e consegue viabilizar o seu retorno. Daniel, então, desculpa, só para poder deixar conexo para o pessoal. Então, o que normalmente se faz, né, a gente aqui na Bloco Construções tem montado também esse tipo de estrutura, é existir a SPE, que ela vai ser a incorporadora, a construtora acaba sendo a controladora, né, o sócio principal da SPE, e abre-se também uma sociedade em contas de participação, que é a SCP, para poder trazer os investidores, só que eles viram investidores na SCP e não na SPE, porque a SPE é quem vai ser a incorporadora. Ela que vai poder tomar crédito com o banco, ela que vai vender os clientes finais, ela que vai contratar funcionários, que vai comprar material. Então, qualquer passivo que exista dentro da SPE, quem está como investidor dentro da SCP, ele está blindado ali, ele vai ter só a distribuição de resultados, mas os passivos que existem dentro da SPE, ele não participa, né? Então, essa é o interessante, você ter essas duas estruturas jurídicas conexas, né? Perfeito. Por que eu vou entrar numa operação como investidor numa SCP e não vou comprar unidades a preço barato? Porque eu não quero ser adquirente de unidade, eu não quero pagar bem de capital daquilo que eu comprei barato, lá na frente vou vender caro, tem uma tributação envolvida, eu quero uma operação financeira por isso. É outro perfil do investidor. Outro perfil, outra história, outra operação formato. financeira. Então temos que desmistificar e fazê-los convencer que a SCP é mais viável, mais plausível, totalmente segura e o dinheiro já vem tributado, né? Já vem a distribuição de lucros pura e simples, assegurando o seu retorno estabelecido no contrato social inicial. Então, totalmente plausível é o que fazemos. E era isso que eu ia falar, Daniel, porque muitas vezes as pessoas têm até receio de entrar nisso, porque não entendem bem como funciona. Mas eu acho que é tão simples que as pessoas dizem, não pode ser assim. Eu entrar como sócio na construtora, no empreendimento, e eu vou ter lá toda a minha tributação, tudo ok, porque eu estou entrando na JCP. Parece até inviável. Mas do ponto de vista de quem está nos assistindo, é interessante também saber que não é para todo tipo de negócio que vai se aplicar isso, né? A gente tem que saber qual é o propósito específico daquilo que você está projetando. Uma construtora, principalmente, né? Se ela vai lançar um empreendimento, uma incorporação para um fim, talvez seja melhor só a SPE. E aí você toca o barco, aquele organismo vivo que já é a SPE. Mas para uma construtora hoje que está iniciando, qual seria uma estruturação melhor para ela? Veja bem, a gente tem que entender que hoje em dia, para viabilizar investidores, nós temos que ter segurança, confiança e as diligências prévias que asseguram a gente ter cada vez mais confiança e segurança. Confiança no projeto, nas pessoas, no time montado, né, na estruturação. Então, um formato que a gente poderia pensar para o investidor iniciante poderia ser esse, um SCP, captando investidores que poderiam fazer aportes iniciais numa SPE para desenvolvimento de um projeto,
com uma construtora terceira contratada ou a própria SPE executando. Isso é uma estruturação muito comum, plausível, e dentro de um ciclo com segurança jurídica e contábil, você consegue, após o término do ciclo, viabilizar os seus retornos ou fixar o retorno a partir dos primeiros recebíveis. Se houver um gatilho também, isso também pode ser, você não é obrigado a esperar o término do ciclo. Isso pode ser construído dentro do contrato, caso a caso. E aí, nesse caso, o investidor ele vai ter uma dupla blindagem, né? Ele vai saber que a empresa, a incorporadora, ela segmentou cada empreendimento no CNPJ, e uma segunda proteção é que ela não vai estar dentro do CNPJ da incorporação, que é a SPL, ainda vai estar em outro CNPJ, que é um veículo puro e simples de entrada e saída de capital, e que ele não vai ter relação trabalhista, não vai ter relação de possível dívida com o fornecedor. E ainda tem um aspecto que, depois da quebra da Incol, aí não sei qual vocês dois poderiam falar um pouquinho melhor sobre esse caso, mas existiu uma inovação na legislação brasileira, né, que é o patrimônio de afetação, e que eu vejo que o patrimônio de afetação mais a estruturação jurídica via SPE trouxe uma segurança jurídica muito grande para o mercado, né? Totalmente. Blinda todo o patrimônio. Né? Muito pertinente você falar sobre esse assunto, que é um assunto que nós temos que entender que a gente tem que sempre olhar para o passado também e pensar o que não pode acontecer novamente no futuro. Então, no passado, Richelle, nós tivemos realmente a quebra da Incol, que foi a maior incorporadora da América do Sul, que nos anos 90 estava extremamente alavancada com débitos com o Banco do Brasil. Sofreu muitas oscilações da economia e, em 99, teve decretada a sua sentença de falência, deixando 700 obras inacabadas pelo país. Então, a falência da Incol foi um case de repercussão mundial, onde a partir dali se buscou pensar soluções legais, jurídicas, contábeis para dar segurança nas operações imobiliárias. O mercado imobiliário precisa ser seguro. Então, quando a Incol parou 700 obras, deixou 42 mil famílias sem as suas moradias, o judiciário foi desafiado a dar uma solução e permitiu aos compradores a continuação dos empreendimentos sem herdar o passivo da construtora. Isso é importantíssimo. E em 2004, veio uma inovação legislativa, uma lei que atualizou e criou o patrimônio de afetação, que é uma separação da obra do patrimônio da construtora, da incorporadora. O patrimônio de afetação tem a sua vida própria e ele é um recorte patrimonial do patrimônio da incorporadora. Então vamos pensar aqui para o pessoal também poder compreender, tá? Uma construtora pode ter 10 obras e as 10 obras podem estar no CNPJ dela. Ou pode ter, o que seria melhor, 10 SPEs, cada uma para uma obra. Cada uma delas pode ser uma SPE com patrimônio de afetação, o que daria, como você disse, uma total segurança jurídica de qualquer risco que venha a acontecer, tá? Então, o patrimônio de afetação é um recorte patrimonial e jurídico que direitos e obrigações ficam vinculados àquele projeto imobiliário. Débito com o Banco do Brasil, débito com o banco, se tiver débito com o banco, fica vinculado ao patrimônio de afetação, não ataca os demais projetos. Se der um problema, os compradores assumem um projeto, ficam desvinculados de obrigações que não estão ali adstritas. Então tem todo o recorte jurídico hoje que traz a segurança que a gente precisa ter no mercado. Então, com o patrimônio de afetação, as dívidas daquele empreendimento não repercutem nas dívidas dos outros empreendimentos, né? Não repercute. Os recebíveis daquele empreendimento só vão poder pagar aquele, porque se eu tenho 3 empreendimentos saudáveis, mas um não está saudável financeiramente, se não existisse afetação no patrimônio, ele poderia prejudicar todos os outros imóveis e repercutir de forma bloquear a matrícula de todos os imóveis. O patrimônio de afetação, Richelle, tem que ter conta bancária específica, contabilidade separada. Os recebíveis podem ser acompanhados pela comissão de representantes, que está na lei de incorporações, que é o órgão dos adquirentes que pode acompanhar o desenvolvimento do projeto, né? Hoje, alguns bancos exigem a formalização em ata da eleição da comissão de representantes dos adquirentes para eles acompanharem trimestralmente ou semestralmente a evolução do projeto. Eu acho que a construtora que pode apresentar isso para os seus adquirentes, ela está mostrando que ela é transparente, que ela é segura, que ela está tranquila e pode me acompanhar. Eu abro aqui para vocês, entendeu? Resguardadas as sigilo de proteção de dados, né? Então tudo isso aí também é possível, traz segurança e foi a saída jurídica para que hoje a gente tenha um mercado
onde não aconteçam outras encalves, como aconteceram no passado. Né? Quando fala na Encol, me lembra agora recente, né, a questão da Evergrande lá na China, Sim. que por ser uma construtora tão Teve que grande, implodir prédios. não, e por ser uma construtora tão grande, ela tinha um impacto no PIB da China. Então imagina se o governo chinês não entrasse capitalizando a empresa e quebrasse, imagina o tamanho do prejuízo que ia ser. Então, o mercado imobiliário, ele tem essas ferramentas que dão segurança jurídica. Então, para as pessoas que estão assistindo, é interessante que saibam que o mercado imobiliário, ele tem uma segurança jurídica reconhecida, e agora você tem que saber também a empresa que você vai escolher. Porque tem empresas que você sabe que você corre risco, que não cumpre a legislação. Então, um dos fatores que a gente tenta educar o público é também saber onde ele vai investir. Porque se uma empresa é bonitinha, tem uma história legal, mas se ela não cumpre a legislação que deveria ser um processo desse como a Encol, quebra todo mundo de uma vez só. Então, esse marco para a construção civil trouxe muitos benefícios que até hoje a gente consegue enxergar. Um deles, eu acho que foi a criação justamente do que você estava falando aqui nos bastidores, muitos anos depois, da segurança também na hora do distrato. A lei do distrato. A lei do distrato. Então, a gente tem visto uma atualização constante na legislação imobiliária. Eu acho que a lei do distrato também seria bom você explanar um pouco para a gente entender mais. Historiar por que aconteceu, né? O que é que ela traz de segurança para o coletivo, né? Porque da mesma forma que a empresa sofre, né, o mutuário também pode quebrar uma empresa por não cumprir com o Eu acho que elas são legislações parecidas porque elas protegem o direito difuso em detrimento do direito individual, né? Uhum. Veja só, o patrimônio da afetação, só para a gente concluir esse ponto, aí eu passo para esse questionamento, ele também é para evitar o que fez na Encol, a pedalada. Pega o dinheiro de uma obra, tá terminando outra, vou jogar para aqui para depois devolver. Aí quando você dá uma pedalada em 3, 4, 5, 6, 7 obras, se a bicicleta tomar uma ciscada aí da economia, Werton, isso pode acontecer por inúmeros fatores, causa um problema em cadeia. É o que aconteceu, tá? Os anos 90 no começo foram muita inflação. Às vezes a gente não sabia nem o preço das coisas que comprava, meu pai que conta, né? Então as coisas oscilavam bastante e o mercado imobiliário sofreu demais também naquela época, os insumos oscilando sem controle. E aí a lei dos distratos, ela vem também no momento onde após inúmeras crises, sobretudo a de 2015, a gente teve que dar um freio de arrumação nos problemas que as construtoras estavam tendo, com adquirentes no meio de obra que queriam a devolução dos seus valores. E o judiciário tinha que devolver o valor integral, né? Valor integral, corrigido. E à vista, pagar tudo uma vez. À vista. E o que é que estava acontecendo, Ricelli? Os tribunais, sem pacificação do tema ainda, estavam dando liminares para as construtoras devolver esse dinheiro dessa forma tão corrigida, para o adquirente já entrar em outro lançamento, já sair também fazendo as suas operações. Então, isso causou um problema generalizado, onde muitas construtoras tiveram problemas de fluxo de caixa e atrapalharam muito as suas margens de lucro também, com ações judiciais sem definição de limites de retenção dos valores pagos, porque, via de regra, quem está desistindo tem que ter uma penalidade. Isso é um princípio nacional, um princípio natural do direito. E essa penalidade não estava muito claramente definida. Quem desiste perde o sinal ou não? Perde só um percentual do valor pago? Qual é esse percentual? Até o Superior Tribunal de Justiça decidir, e o percentual máximo de retenção era de mínimo 10% e 25% de máximo do valor pago, isso demorou muito tempo. E saíram muitas liminares, como eu falei, mandando devolver de uma vez, mandando devolver rápido, o tribunal assegurava essa decisão e aí ficava um problema de mercado e com o judiciário. O STJ até construiu uma solução ampla para esse problema, conversando com a CEBIC, com os Sinduscons, uma construção ampla para entender o tamanho do impacto econômico dessas decisões, até que se chegar nessa legislação que deu um freio de arrumação totalmente nisso. Hoje, com base na lei do distrato, houve uma alteração na lei de incorporações imobiliárias, onde é permitido, em empreendimentos que tenham patrimônio de afetação, você reter até 50% do que o valor do que o consumidor pagou. Isso dá uma freada muito grande em muitas coisas. De devolução. E prevê também a forma de devolução também dos valores.
no final da obra. Só no final da obra. Certo? Isso também dá Porque a hora que a incorporação vai ter lá o Que ela tá pagamento das chaves, ela tá madura, a obra Terminei tá a pronta, obra. né? Todo mundo já recebeu. terminei a obra, o que vem aí é lucro. Isso. Então, vou tirar aqui dessa margem e eu tive que fazer, e não pegar você no meio de uma obra reseller, com grande esforço, grande provisionamento de despesas e tira o seu fluxo de recebíveis. Isso foi muito bem recebido, muito bem construído e hoje funciona muito bem. Não é um problema que nós temos, não, isso é uma coisa que está no passado. A gente que vive no mercado percebe também que foi uma queda absurda de distrato. Porque Totalmente. anteriormente as pessoas diziam, eu não quero mais porque vi uma oportunidade melhor e me dê meu dinheiro de volta, corrigido. Então ele não estava. Não, e fez o comprador pensar duas vezes antes de entrar no imóvel. Ele também não pode comprar uma coisa sem poder, né? Concordo. Então, e comercialmente, assim, eu acho que o importante é falar para a audiência que se alguém vai pensar, não, mas teria que devolver, mas você tem que entender que a incorporação é diferente de uma construção, que eu vou fazer uma obra toda com o meu capital e depois de pronto eu vou vender. Não é isso. Não. Quem compra na planta, quem compra na construção, ele tem um diferencial em relação a quem compra pronto. Ele está comprando com um preço mais barato. Ele está entrando, claro, assumindo alguns riscos do negócio, mas ele tem que entender que ele vai ter um prazo longo para pagar. Então tem várias vantagens agregadas aí ao processo. O que ele paga de atualização é apenas uma correção do INCC, né? Ele não paga juros. Então tem vários fatores que ele está tendo aquela vantagem. E a lógica da lei de incorporações, que é uma lei bem antiga, mas é uma lei muito bem estruturada, né? Foi realmente isso, é um agregado de pessoas que se juntam. O papel do incorporador é muito confundido no nosso mercado, que as pessoas pensam que o incorporador é um banqueiro, ele é um bilionário, e não é. O incorporador, estricto senso, ele é um prestador de serviço. Qual é o papel do incorporador? Buscar um terreno, desenvolver um bom produto para aquele terreno, captar investidores, legalizar aquele empreendimento, vender e contratar um construtor e fazer a gestão dela e depois entregar o produto final prometido para os clientes. Esse é o papel da incorporadora. Não é ser como muitas vezes a pessoa acha que o incorporador é o malvado, é o bilionário, é aquele que está ali ganhando dinheiro, usurpando várias pessoas. Não, ele é um prestador de serviço, como qualquer outro, que ele tem uma remuneração e o fluxo da obra, teoricamente, deveria ser feito com os recebíveis das vendas dos clientes. A gente sabe que em termos de fluxo de caixa, sempre existe, né, um descasamento entre receitas e despesas. Isso aí existe a exposição de caixa calculada nas viabilidades, e aí é onde a gente, normalmente, como incorporadores, busca um apoio à produção no banco, um plano empresário, ou até investidores via equity ou via dívida. Né? Que eu acho que é o ponto que a gente deveria aproveitar o especialista para a gente falar. Hoje a gente tem muita essa parte de dívida, principalmente na questão do funding do empreendimento, muitas possibilidades no mercado financeiro. E dentre elas, existe uma infinidade de opções, dependendo do tipo de empreendimento que cada um vai projetar e fazer, por exemplo. E Célio gosta muito de trabalhar com equity, com dívida, equity barra dívida. Então, cada empreendimento, a gente tem uma solução distinta para ele. E hoje no mercado, a gente sabe que isso é legalizado, tudo transparente. O mercado financeiro até adota uma postura diferente hoje do que era antigamente, que não se investia tanto no mercado imobiliário, né? Era mais focado em ações, ao invés de apoio à produção. E eu queria saber de você, Daniel, hoje, quais são os tipos mais comuns para esse tipo de atividade? E sério, se você conversar com o Faria Limer, ele vai dizer o seguinte assim, ó, eu tô com esse pipeline, tenho que montar os stakeholders e tenho que... Os covenants. estourar um covenant. É outra linguagem. Então a gente tem que simplificar isso aí, sabe? Eu percebi nas minhas andanças aí também, eu já percorri umas caminhadas, e eu entendi que a gente tem que simplificar o processo, dando essa perspectiva de segurança e entender que tem um casamento que tem que ser mais difundido, que é do mercado de capitais e do mercado imobiliário. Eu acredito demais nisso aí, tá? Antigamente, há não muito tempo atrás, na pandemia, a Selic deu 2,5%. O dinheiro lá na renda fixa não estava rendendo nada e o mercado imobiliário mostrou a sua força, sua independência, sua pujança e sua autonomia no momento desafiador mundial, né, de nossa história, até como seres humanos. Então, o mercado é soberano e o mercado de capitais tem a sua importância, e quando ele se conecta com o mercado imobiliário, as possibilidades se avolumam bastante. Porque não imaginem que hoje só os bancos públicos que são responsáveis
pelo Fund da Construção Civil. Não mais, já foi o tempo. Nós temos estruturações e permissões jurídicas muito, muito amplas e seguras também para garantir esses aportes também em desenvolvimentos de projetos imobiliários. Nós temos, por exemplo, uma possibilidade de um fundo de investimento fazer você um CRI, Certificado de Recebimentos Imobiliários, onde ele fatia as cotas, ele compra essas cotas, faz um lastro aí de um prazo para você de 10 anos, 15 anos, 8 anos, 5 anos, com cláusula de cash sweep, onde dos primeiros recebíveis da obra após a BITS, ele já vai amortizando esse dinheiro que foi captado e vira uma alternativa para os bancos. Nós não temos hoje apenas a Caixa Econômica como um único veículo via apoio à produção. Nós não temos unicamente um Bradesco, um Santander e Itaú para plano empresário. Nós temos como ir na Faria Lima, mostrar projetos confiáveis, provar a viabilidade deles, mercadológica, financeira, jurídica, e conseguir uma captação segura e concorrente com esses bancos. Então, essas operações, Ricelli e Werton, eu não estou falando de longe daqui, não. Elas estão acontecendo aqui e elas precisam acontecer cada vez mais. No entanto, temos que dizer também, existem também problemas, coisas que precisam ser, de alguma forma, difundidas. Eu ouvi uma história, não vou dizer nem onde é, nem com quem é, nem quando foi, mas essa história eu conheço, eu falar, que fizeram um CRI, um fundo fez acho que foi um teste, um CRI no loteamento do interior, e houve um covenant, que é um combinado que tem que ser cumprido, estabelecido no contrato, no term sheet. Houve um descumprimento de um contrato e determinada vez o loteador chegou na sua empresa, ele não era mais dono da empresa porque o fundo executou as cotas da alienação fiduciária da SPE que estava desenvolvendo o loteamento. Então foi emprestado parte do valor, depois houve aí um desacerto comercial entre eles e o fundo tomou conta de tudo, com todo o patrimônio que estava garantido pela alienação fiduciária. Um problema de falta de acompanhamento jurídico, descumprimentos contratuais que não foram levados a cabo, e aí está-se um problema que de alguma forma causa uma retração, né? É uma coisa que a gente tem que entender que os procedimentos têm que ser seguros. E essa interlocução do mercado de capitais e imobiliário tem que ser equilibrada, porque existe a desconfiança do incorporador mais antigo em captar do mercado de capitais e existe algumas vezes um excesso dos fundos em querer operações com excesso de garantias, né? Eu entendo que o empreendimento já tem uma garantia que por ele é avaliada previamente, que já pode viabilizar a segurança financeira que ele precisa. Mas às vezes se exige um pouco mais, exige aval externo cruzado, terreno complementar, garantia do sogro. Tem algumas brincadeiras nos bastidores aí da Faria Lima que o pessoal diz, rapaz, você prefere vender alma diabo ou um fundo? Então, às vezes, é por isso que tem que ter cuidado. O pessoal apelida, às vezes, os fundos, né? Fundo abutre, fundo que está lá querendo e a nossa missão hoje é estar falando sobre esse assunto para tentar simplificar o procedimento e mostrar que dá certo, que tem começo, meio e fim, deu certo. E uma assessoria jurídica que entende do processo, com certeza vai poder atuar, por mais que o cara diga, não, o fundo é o detentor do dinheiro, ele que tem que mandar em tudo, não é assim. Ele vai mandar uma proposta dele, vai mandar um term sheet com alguns covenants, com algumas condições, sim, e você vai aceitar ou não, né? Você não é obrigado. Por isso que é interessante, esse é um trabalho que a gente faz muito forte lá na Bloco, o Ayrton tá junto com a gente lá, dialogando com múltiplos possíveis parceiros de funding, para poder entender a melhor alternativa, que muitas vezes a melhor não é a mais barata, é a melhor em todos esses aspectos, né? Não adianta também eu querer trazer um cara que não é meu parceiro eu quero trazer parceiros de funding, não quero trazer um cara que venha ser um abutre, que venha com o objetivo de querer tomar o meu negócio com tudo nas entrelinhas ali. É por isso que é importante ter um diálogo tanto de uma análise financeira, econômica, como jurídica, para poder estar se embasando, né? Então, o escritório de vocês também faz parte aí do nosso portfólio de advogados que nos dão assessoria, né? A gente está sempre analisando as operações aí em conjunto, e é isso que eu acho que a gente deve recomendar, né? Para que qualquer investidor, qualquer pessoa que entenda que realmente tem que existir uma estrutura, né? Você tem que ter uma equipe, tem que ter pessoas que tem que estar junto ali dentro do processo para poder trazer segurança para todo mundo que está dentro da coisa, né? O fundo abutre que você falou, Ricelli, são os fundos de Special Situations. São aqueles de situações especiais. É um bonito esse aí, o né? abutre mesmo, tá? Não, e essa palavra é bonita. Cara, o negócio é tão sofisticado
que os escritórios dos fundos, eles têm robôs monitorando os processos de recuperação judicial e falência do país inteiro. E eu descobri isso, alguns processos de recuperação judicial que eu acompanho, incorporadoras, inclusive, Sim. que também é uma coisa que a gente precisa falar, tá? Depois de recuperação judicial, que eu olhando o acesso do processo, a gente vê quem está acessando o processo. Quais são os advogados que estão acessando aquele processo. E eu vi movimentação de 2h59, 3 da manhã, 3h01, 3h02, 3h03, 4 da manhã, 4h40, 4h50. Aí no outro dia, meia-noite e 1, meia-noite e 2. Cara, aí eu vi uma vez uma entrevista de um dos sócios da Jive, que é um fundo de Special Situations, e o cara da Jive estava informando que eles têm robôs monitorando os processos judiciais do país inteiro, Em tempo real, procurando oportunidades, procurando ativos. A inteligência deles já faz o filtro. Aqui tem uma dívida de um banco que a gente pode comprar, executar essa garantia e fazer um negócio. Entendeu? Então tem muita coisa acontecendo, coisa interessante, que a gente tem que estar falando e desmistificando, acima de tudo, essa visão que o fundo é abutre. Nem todo fundo é abutre, Risselli, mas tem os abutres. Sim. Mas tem um fundo de desenvolvimento, né? Que vão querer um profit share, uma participação no resultado. Não é somente financiador, ele quer também participar do projeto. E eu acho que isso é bem-vindo. Eu não vejo como problema se você tem um compliance organizado, se Concordo. todo o capital vem para uma conta escrow, que é uma conta bloqueada, que é uma conta intermediária, de você ter que ter um compliance, você ter uma estrutura de controle ali dentro do processo, você usar um RP, ter toda uma estrutura de análise, até porque quem está botando o dinheiro e o fundo, ele é um responsável, né? Ele capta com o mercado, ele no fundo não é o dono do dinheiro, ele é um intermediário também. Ele capta com o mercado o dinheiro e a responsabilidade por onde alocar aquele dinheiro é dele, né? Então lá na frente ele pode ser responsabilizado. Então por isso que é importante entender que tem que ter garantias, dar garantias às ações da SPE. Eu não vejo problema nenhum. Aí de novo volta para aquela, por que fazer SPE, né? Eu acho que ter SPEs é importante. Você não vai dar as ações da sua holding controladora das SPEs, é claro, aí seria imaturo, né? Mas você dá ações da SPE, daquele empreendimento, para um fundo que é o teu parceiro, aí essa palavra acho que é importante, porque ele não está vindo com o objetivo só de ser um vampiro ali, querendo tomar seu sangue e lhe matar para poder ficar com o negócio. Ele vem para realmente com o objetivo de fazer com que a obra tenha começo, meio e fim, e que ele ganhe o dinheiro dele, que os clientes que compraram, que seja uma operação ganha para todo mundo, né? Eu acho que esse é o principal ponto que tem que se entender. O investidor vai ter que ganhar uma remuneração boa, bem acima da Selic? Vai, claro. Ele tem que pagar o risco do negócio, né? Então, assim, todo mundo tem que ganhar. Não adianta querer ser também incorporador, às vezes também é ingênuo nesses casos, dizendo, não, eu estou dando 50% do meu lucro, 70% do meu lucro. Meu amigo, mas você não botou nada do teu capital. Então entenda, você tem que entender, você está ganhando já lá uma parte do lucro, está ganhando taxa de administração da incorporação, está ganhando taxa de administração, se você também for construtora, taxa de administração da obra, então você já tem sua remuneração. Tem que entender que todos os lados têm que ter suas garantias e seus retornos, né? Fortalece o mercado, fortalece a economia, geração de empregos, crescimento, novos projetos. O que é que deve vir aí, Risselli, pelos próximos 10 anos? Né? Eu vejo cada projeto lindo, cara, que a arquitetura está conseguindo ter esse desenvolvimento. Incorporadores sérios, idôneos, terrenistas querendo fazer projetos em cima das suas áreas, né? Famílias, espólios, holdings patrimoniais que precisam também aumentar um pouco o seu patrimônio. E aí essa alavancagem ela não pode ser vista somente como um termo pejorativo. Aquele projeto está alavancado. Alavancado por quem, amigo? Por investidores iniciais que acreditaram no projeto, isso é muito bem-vindo. Por um fundo que fez as suas diligências e viram que é viável e entrou, pode ter certeza, esse é o mais seguro para se entrar. Com certeza. Porque viram eles viram a história de todo mundo que está ali dentro. Então você que vai comprar um apartamento, se você souber que aquele empreendimento tem um fundo por trás, meu amigo, pode ter certeza, compre, que ali o risco de um default é muito pequeno. Passaram a devassa na vida pregressa inteiramente. E os fundos fazem isso, né? Se a construtora, por algum problema, não conseguir terminar, tem muitos fundos que completam a obra, contrata outra, termina ele faz uma operação complementar e termina a obra, porque ele não quer. O desligamento é rápido e simples e já está previsto, e a alienação fiduciária hoje em dia, com o marco das garantias, que é uma nova lei também nossa, está muito mais também evoluída.
Em breve, Ricela, a gente vai estar falando de muitas novidades que vem aí, tá? Tokenização, Vem que você vai... tokenização, despejo extrajudicial. Muita coisa extrajudicial agora está sendo fomentada. A execução, a busca e apreensão extrajudicial de carros, falta de pagamento. Então, o mercado de garantias ele está sofisticado e a tendência, a expectativa é que isso venha facilitar o crédito em linhas não convencionais, que antigamente eram os bancos mais conhecidos. Então, isso vem também, a gente tem que dar destino a esse capital. E você falou uma coisa interessante, que saiu uma reportagem essa semana, que o Banco Central já está buscando alternativas de financiamento imobiliário via mercado de capitais. Está Isso. estudando com o modelo. Drex, né? Eu acho que vai vir muita Com coisa. certeza, o Drex vai facilitar muita coisa. Esse mercado de tokenização de imóveis, um ex-diretor do Banco Central, eu tenho acompanhado ele nas redes sociais, ele saiu do banco e agora montou a própria empresa. Junto com a Netspace, né? Pô, É. Então, você começa a perceber que os próprios atores, que antes eram os reguladores, estão vendo a oportunidade de mercado também para entrar. Porque hoje é um mercado tão amplo e tão rentável que você tem tantas opções de inovações que vão ser feitas. Então, eu acho que também quem está nos assistindo tem que entender que a hora de entrar é sempre no início, porque você vai pegar tudo mais. Quem chega primeiro toma água limpa, né? Então, essas inovações vão trazer ainda mais segurança para o mercado imobiliário. Hoje, Werton, o cara do Bitcoin não é o investidor imobiliário. Pode ser, mas geralmente não é. O cara da tokenização geralmente também não é o comprador de terreno permutador profissional. Mas ele pode ser. Pode ter um pouco essa interlocução, entendeu? Essas coisas podem, uma vez difundidas e seguras, conversar entre si e viabilizar aportes e retornos complementares. Então, eu penso que isso é a próxima virada da chave, tá? Eu tive um evento do pessoal da Terracota Ventures em São Paulo. Eu faço parte do grupo de mentoria deles lá, o Insider. Que inclusive o Bruno Loreto disse que vinha fazer um podcast aqui. Vou cobrar aqui, viu? Não esqueça, não. E que tava o pessoal lá da Mercado Bitcoin e eles falaram que eles já estão montando uma estruturação que está dentro do guarda-chuva deles hoje de tokenização das ações da SPE, que aí seria já para fomentar o capital da corporação, ou de contratos, e fazer a captação pulverizada via agentes autônomos de investimento, XP, BTG, que a gente sabe que hoje tem um universo de pessoas aí que, do mesmo jeito que eles vão vender lá uma ação na bolsa, vão vender também isso aí, as cotas via token, e isso vai facilitar para todo mundo, né? Então eu acho que a tecnologia, cada vez mais, ela vai vir ajudar. Agora é importante para quem é investidor buscar conhecimento, né? Então aí aproveita também o gancho para puxar, assistam o que tem de vários episódios para trás, continue acompanhando, porque a gente vai estar sempre trazendo para você aqui nesse podcast conhecimento, pessoas renomadas, como o Dr. Daniel que está aqui hoje, e para estar mostrando realmente o conhecimento, o que é que você tem de estruturação jurídica, contábil, para entender da parte mercadológica, né? A gente está conversando aqui, não é só do direito stricto sensu, né? Mas é de negócios, né? Eu vejo que cada vez mais eu admiro muito a classe dos advogados que hoje tem conseguido mudar sua cabeça, deixar de ser aquele cara que tramita processo, e os escritórios de advocacia viraram hoje um hub de negócio. São hubs de negócio. São pessoas como o Daniel, um cara que tem a cabeça incrível, que entende que tem que conectar, resolver o problema do cliente. Não é viver de tá fazendo ação judicial ali, né? Que a gente extrajudicialização, o momento é esse, sabe? Antigamente um processo, cara, demora 5 anos, 10 anos pra gente chegar até o final, entendeu? A gente consegue focar no extrajudicial, estratégia para viabilizar, rodar, resolver logo, ser rápido, entendeu? Não adianta abraçar, o judiciário não é rápido, não é barato, não é simples, e tem inúmeras variáveis. E nem sempre a resolução... E não é seguro em termos de a gente dizer que o resultado da demanda vai ser aquele. A gente vê aí o direito do alto poder, que é ali a STF, uma opinião contra a outra, tudo. Aqui também tem isso, entendeu? Às vezes, o mesmo caso, opiniões distintas. Então, a extrajudicialização de tudo é a nova pegada também. Queria aproveitar aqui, Daniel, para a gente tirar uma dúvida para o público. É um dos pontos... A dúvida dele. Não, eu já tirei essa dúvida com você, mas eu falo isso sempre para, às vezes, quando tem alguém que vem buscar, por exemplo, a gente está para lançar aí o Nakoma Naira, está em fase de pré-lançamento, né? E que as pessoas às vezes têm dúvidas sobre o formato de condomínio e dizem, condomínio é um grupo de pessoas ali,
como é que se protege o direito difuso em relação ao direito de uma pessoa? Se alguém, por exemplo, para de pagar parcelas, atrasou lá 5, 6 vezes, como juridicamente a gente consegue proteger o coletivo em relação àquela pessoa lá que não pagou mais? Explica aí como é que a legislação hoje tem protegido o coletivo. O condomínio, a incorporação, o empreendimento, ele não pode ter solução de continuidade por conta de uma minoria, de uma inadimplência, de um fator nem interno nem externo. Ela tem que continuar e cumprir o seu objetivo, que é terminar, regularizar e realizar o patrimônio, com transferência das unidades da metragem definida. Então, a lei que você falou, Ricela, é de 64, a lei de incorporações imobiliárias, ela continua vigente, não é à toa não, é porque ela foi se modernizando, ela tem muitos gatilhos que permitem segurança. Então, a lei que teve atualizações, e dentro de um condomínio, que é uma incorporação A preço de a custo. preço de custo sob regime de administração, com alguém executando, contratado pelo condomínio, a gente tem, por exemplo, a possibilidade do artigo 63 de fazer o leilão extrajudicial daquele devedor inadimplente. Artigo 63, parágrafo 3º, parágrafo 4º, existe essa possibilidade, onde se notifica, constitui em mora para no prazo de 10 dias, se pagar o débito devido, sobre pena da unidade ir para um leilão extrajudicial. Eu acho, tenho quase certeza, mas eu acho que eu capitaneei recentemente, ano passado, o primeiro leilão extrajudicial aqui da Paraíba de obras inacabadas. Houve uma obra que nós retomamos, fizemos uma incorporação a preço de custo, contratamos alguém para executar e tivemos no retomada do fluxo, Ricelli, alguns que aderiram e alguns não. Mas as decisões de tomada de rateio, a obra parou por falta da adesão daqueles que deveriam estar custeando. Então, o artigo 63, ele é cabível aí como uma luva, plenamente aplicável para evitar esse tipo de situação ou para dar o remédio rápido e solucionar isso. Eu estava conversando com um Então amigo atrasou meu, 3 parcelas, você já está com... notifica, constitui mora, dá a possibilidade dele purgar a mora, que é quitar o que está devendo, sob pena da unidade ir para leilão extrajudicial. Que é rápido. Rápido e prático, efetivo e seguro. Marca-se um leilão com 1 semana, coloca as duas astas, uma com a hora, a outra meia hora depois. Na outra meia hora já pode ir pelo 51% do valor da avaliação. Se não tiver arrematante, você adjudica e é para o condomínio. E o valor dele vai ter um encontro de contas, deduzido multa de 10%, honorários advocatícios, comissão do leiloeiro, despesas de publicidade e rápido você resolve o problema. Ou seja, O cara é rejeitado. Ou seja, rejeitado. parar de pagar não é a solução, né? Não. A não ser que ele não tenha realmente condições financeiras nenhuma. E o direito já prevê segurança para esse tipo de situação. Isso. Então veja como a gente não fica dependendo de um cara que vai esperar o momento melhor da vida dele para pagar e resolver. A obra precisa seguir. E com 2 meses a gente consegue virar uma chave e já preencher essa cota com um terceiro. E eu acho que aí a construtora que está desenvolvendo o negócio, né, que ela é a incorporadora a preço de custo, que ela vende a fração ideal e ela vai ser também a construtora que vai estar à frente da execução da obra, é importante também ter um planejamento em termos de fluxo de desembolso, né, no fluxo de caixa, pensando a forma de recebíveis da tabela de vendas e o fluxo de execução da obra, para ter também um certo colchão financeiro programado para absorver, por mais que a gente diga não é rápido, mas são 2, 3 meses, e se o financeiro está previsto ali nos centavos, se faltar qualquer dinheiro, a obra pararia. Então, é importante ter um colchão, né? Sempre ter uma programação financeira para ter uma folga naquele valor. Isso é uma coisa que a gente preza muito na Block, acho que a gente é até meio que obsessivo com isso, porque a gente tá toda hora, o Art sabe como é, né? Planilha para lá, para cá, cronograma, puxa, vem, analisa gráfico, para poder realmente... Você não pode brincar com o dinheiro dos outros, você tem que estar realmente com muito cuidado com o que está ali. Claro, pode ser que se erre, pode, são humanos que estão por trás, né? Uhum. Mas o mais importante é realmente ter esse cuidado com muita segurança e estar sempre se precavendo e saber que existe essa segurança jurídica aí. Quando está todo mundo carregando o piano, se ficar pesado para um, ele tem que ou dar uma solução ou ser desligado. Isso, o direito, como dito, permite que seja de forma rápida e efetiva. Ô Daniel, você falou uma coisa anteriormente que eu acho que a gente deveria comentar também a questão da segurança hoje na recuperação judicial de empresas, né? Uhum. Que hoje a gente sabe que por algum motivo, da mesma forma que um comprador do imóvel, por algum motivo não consegue ir lá pagar o imóvel e a gente tem essas soluções,
a construtora também, por algum motivo, pode não ter condições de completar aquela obra e pedir uma recuperação judicial durante o processo. Isso é totalmente factível hoje, né? Uma recuperação judicial não é uma falência, não é uma quebra de uma empresa. Ela é totalmente seguro, possível e pode ser rápido. Hoje em dia, Ayrton, é possível até recuperação extrajudicial. Até isso é Da mesma possível. forma Você que- organizar o seu passivo, apresentar aos seus credores numa assembleia o seu plano, isso ter segurança jurídica que vai ser cumprido, virando cumprir. título executivo e cumprir. Então, aquela visão do passado de que entrou em recuperação judicial, é falência, Todo mundo quebrou, não tem perdeu. mais jeito, não é assim, tá? Existem empresas com recuperação judicial, com operação ativa, trabalhando normalmente, sem ter risco de bloqueio de contas, de indisponibilidade na matrícula do terreno, tocando a sua operação e com o seu plano que vai ser discutido, aprovado e executado. E uma vez descumprido, ela sim pode ser convolada em falência. Então, a recuperação judicial, por exemplo, isso tem que ser dito também, tá? A Americanas está em recuperação judicial. Ela precisa da autorização do juiz para vender algum dos seus produtos. Seu ativo circulante continua funcionando A e Gol. existindo normalmente. A Gol também é recuperação judicial nos Estados Unidos. Mas porque quando você vai para uma recuperação judicial de uma construtora, você pensa que não pode comprar aquele imóvel porque tem que ter um juiz que tem que determinar. Ativo circulante, a recuperanda pode dispor dele do jeito que ela quiser dentro do exercício da sua atividade empresarial. Então, o ativo circulante é diferente do ativo imobilizado, que é a sua sede, onde você realmente precisa de uma autorização judicial para fazer, construir garantia, tomar crédito ou alienar, tá? Então, isso precisa também ser dito, porque a recuperação judicial ela pode ser estrategicamente montada e executada para viabilizar um momento econômico que a empresa está passando. E quando se tem pessoas de boa fé, bem intencionadas, a gente tem como viabilizar a manutenção de empregos, de uma empresa que tem a sua história, né? Desenvolver e terminar os projetos imobiliários também. Então é um assunto também importante. E com o crescimento de João Pessoa, meus amigos, a gente vai ver muita coisa dessa que a gente está falando por aqui. Daniel, tenho acho que certeza. o nosso tempo está já acabando. Uma Acho que você aula, deixou o gancho Uma aula. para um próximo podcast excelente. A gente sabe que ao longo do episódio aqui a gente falou sobre aquele momento lá de 2015, né, que foi o gatilho para criar a lei dos distratos, e que algumas empresas aqui em João Pessoa acabaram entrando em recuperação judicial. Tem alguns empreendimentos que estão em problema. Eu sei que você tem atuado tentando solucionar alguma desses casos. Eu acho que talvez seja um ponto bem interessante. Claro que vou ter muitos pontos que são sigilosos que você não vai poder falar abertamente, mas que a gente talvez possa trazer esse tema para discutir como resolver essa questão de ativos estressados, até porque provavelmente daqui a pouco tempo ou já tem, né? A gente já sabe que já tem alguns empreendimentos que já tem pessoas investindo e que são bons negócios também. Com toda certeza. Tudo se tiver uma estruturação jurídica bem feita, uma análise econômica bem feita e quem está por trás do projeto fazendo a coisa organizada, é também uma opção de investimento. Claro. Uhum. O capital está aí, né? O capital está buscando desenvolvimento, está buscando operações mais rápidas, tem de todo jeito. Então a gente está com essa missão aí de poder ajudar o mercado, né? Ajudar a economia, e o direito realmente eu vejo que ele se amolda a essas situações, passando muita segurança nos contextos. Daniel. Vai ser um prazer estar com vocês numa nova rodada, meus Beleza, amigos, meu porque hoje o tempo parece que nem passou. O bom que quem está no YouTube pode assistir várias vezes, porque eu acho que vai ter que anotar muita coisa do que foi uma aula hoje aqui, né? Se bem que dá para pegar a transcrição lá com o IA, né? E dar uma já ajuda um no bocado. YouTube, no Spotify a gente também tá. Então No você Apple pode, Podcast na também. Apple Podcast. Então vocês encontram a gente em qualquer plataforma. Daniel, Bom, meu amigo. brigadão, irmão. Valeu, Mais uma sério. vez, muito obrigado. Bom estar com vocês. Vai Vamos pra estar guerra devendo aí. já a próxima visita para a gente Maravilha. aprofundar esses temas que eu acho que todo mundo aqui sabe. Eu mesmo já saí formado em Direito hoje aqui, em Direito Imobiliário. Ei, Daniel, brigadão. Prazer, né? Brigadão, Ricelli. Valeu, meu amigo. Valeu, E meu não amigo. deixe de compartilhar, curtir e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, até a próxima, com Deus.